Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a professora Thaís Bernardo, sou professora da rede estadual aqui de Ribeirão Preto, professora de língua portuguesa, redação e literatura. O ano passado, em parceria aqui com a Biblioteca Sinha Junqueira, eu desenvolvi um projeto sobre os livros de vestibulares, né, da FUVEST, as leituras obrigatórias, e esse ano nós resolvemos ampliar o projeto. Então, assim, a gente vai ter ainda as tardes literárias, mas também agora a gente vai ter os encontros de redação, que é uma coisa que está sendo muito requisitada pelos alunos, pelos leitores. Então, a gente vai, assim, a cada 15 dias também no mesmo projeto, nessa mesma vibe que alguns nossos seguidores já conhecem, nós vamos projetar então e passar algumas coisas de redação. Fiquem bem atentos, quem tiver uma caneta, alguma coisa aí para ir anotando, se inspirando, eu espero. Vamos lá. Então assim, a primeira coisa, quando a gente ouve falar de redação, as pessoas falam dissertação, eu não sei escrever, eu não estou inspirado, eu não tenho capacidade, porque é difícil. Mas vocês já pararam para pensar assim, é difícil, é complicado? Será que não é porque a gente nunca escreveu? Porque quando eu pergunto para os meus alunos, tá, mas quantas redações você fez? Ele não sabe, ele fala, não fiz ainda, mas me falaram que é difícil. Todo mundo fala, é porque a nota do Enem. Então, assim, a primeira coisa essencial que eu tenho que falar para vocês aqui agora é para desmistificar essa questão de achar que vocês não são capazes, não vão conseguir. Na realidade, nós fazemos isso o tempo todo mundo é capaz de produzir um texto. A gente produz muito oralmente, tudo bem, hoje em dia tem muita dificuldade por conta das redes sociais que exige uma certa variação da língua ali, que é diferente daquela que é cobrada nos exames vestibulares e no Enem. Porém, é um caminho que a gente vai traçar juntos daqui pra frente. Quem vem comigo? Tá ali. Eu já vou colocar o dedo na ferida mesmo, assim, não vou ficar enrolando vocês, nem com liçãozinha de autoestima, nem autoconhecimento, porque isso vai acontecer, é um processo, e vocês vão saber o momento em que vai ser necessário ouvir as palavrinhas mágicas. Quando a gente pensa no texto dissertativo, basicamente o que é? Ou seja, qual que é a característica dele? É discutir um assunto apresentando pontos de vista e juízo de valor. Mas eu não sei o que é isso. Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Você concorda com tal fato ou discorda? Uma redação, uma dissertação, um artigo de opinião, nada mais é do que o momento em que você vai manifestar isso por escrito. Você pode não saber ainda como organizar isso agora, mas nós vamos criar um processo, dar algumas dicas para que você se sinta cada vez mais capaz disso. Então, a primeira coisa, tirem aí da mente essa coisa de que vocês não conseguem, porque todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Mas eu ouvi dizer que no texto dissertativo eu não posso colocar minha opinião. Como não pode, se dissertação é um texto de opinião? O que você não pode, o que a gente não recomenda, nem os examinadores, nem os cursinhos, o fato de você escrever sua opinião não significa que no texto você tenha que escrever lá, na minha opinião. Tem maneiras de você expressar o que você pensa sem parecer que você está ali impondo, sem parecer de uma maneira tão explícita. Então, assim, a gente vai desenvolver alguns macetes, algumas coisas que permitam que vocês deem a opinião de vocês, mas de uma maneira mais imparcial, sem parecer que é ali tão enfático. Tem maneiras de fazer isso? Tem, tá? Como que você pode fazer isso? De que maneira? Usando uma linguagem referencial. O que é a linguagem referencial? É aquela linguagem que a gente aprende na escola, é aquela linguagem, o português que segue uma norma padrão, porque imagine, o Brasil do tamanho que ele é, com todas as características regionais de cada canto do nosso país, imaginem se cada pessoa, se cada região escrevesse da maneira como fala.
ia ter um grande, as pessoas não conseguiriam se comunicar. Então, por isso que assim a gente estabelece, né, o Enem, esses vestibulares mais tradicionais, tem ali uma coisa chamada linguagem referencial, que atende, né, nessa linguagem referencial, inclui aquela questão da norma padrão da língua. Ah, mas eu não gosto de padrões, eu quero quebrar. Tudo bem, se você quer quebrar padrões, você tem que saber e conhecer e dominar a linguagem padrão para você ser entendido em todos os lugares por todas as pessoas, porque de repente o que é padrão para você pode não ser para outra pessoa. E aí como é que fica? A redação, ela é a maneira, sim, é injusta em alguns casos, mas é a maneira menos pior, é a maneira mais democrática que permite que as pessoas consigam se manifestar de uma maneira que todo mundo entenda. Ah, mas eu não consigo. Você vai conseguir, sim. Eu vou ficar enfatizando, eu vou ficar repetindo isso sempre, porque é como se fosse um mantra, e se vocês não acreditarem nisso, vocês não vão conseguir nem pegar no lápis, nem no papel, certo? Então, ali, a linguagem referencial tem que ser objetivo. Ser objetivo não significa que você simplesmente vai jogar as palavras ali. Você tem que saber relacionar as suas ideias entre si. Ai, mas são muitas ideias. A questão de organizar essas ideias também é algo que a gente vai desenvolver, que precisa ser bem trabalhado. Evidências, exemplos, justificativas, ou seja, não é simplesmente você colocar ali a sua opinião, o que você pensa. Você tem que justificar, você tem que usar uma linguagem que permita que assim você fundamente as suas ideias, a sua opinião, porque o mais importante não é você ter uma opinião, seja ela polêmica ou não. O mais importante é como você vai desenvolver esta redação, esse raciocínio. Eu costumo dizer para os meus alunos que redação não se trata de o que você vai escrever, sobre qual tema, sobre o quê, mas em como você vai desenvolver. Porque eu já vi redações com as quais eu não concordava com a opinião que estava ali, mas o texto estava fundamentado, ele tinha argumentos. E eu já vi textos também que a pessoa tinha uma inclinação de acordo com as minhas ideologias, mas ali não estava escrito. É aquele famoso, ai, mas eu quis dizer alguma coisa, mas no papel não está. E imaginem o seguinte, quem vai ler essas redações, quem vai examinar, avaliar, nunca viu vocês na vida, não sabe quem vocês são. Aliás, depois eu vou até, se alguém tiver curiosidade, se manifestem nas redes, e eu explico para vocês num outro momento como que as redações, tanto de FUVEST, Enem e tudo mais, como que elas são corrigidas. Vocês vão ver que não tem nem a pessoa, não sabe quem você é, não tem como saber. Então, assim, não é, ah, mas eu quis dizer, porque na escola, lá com o professor, quando a gente tinha aqueles bons tempos de aulas presenciais, o aluno tinha a chance de interagir direto com o professor, e aí a gente podia falar, olha, mas isso daqui não está bem colocado. Ah, professora, mas eu quis dizer tal coisa, tal. A gente ainda dá a chance de poder refazer, reconstruir. Ou então assim, ah, mas a pessoa ela quis dizer tal coisa, eu entendi o que ela quis dizer. Mas se não tiver dito, não funciona. Aí tem lá os pilares, né, todo mundo costuma dizer, a redação ela tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Um outro mito que vocês precisam tirar da mente é achar que a redação vai se materializar na mente de vocês e vai sair prontinho e vocês só vão psicografar ali na folha no tempo certinho ali durante o exame. Isso é outro entrave, é outra coisa que impede vocês de escreverem. Tá, tem a introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas quem falou que você tem que começar ali pela introdução? E se você primeiro começar a colocar as suas ideias, colocar ali o que você pensa, e depois você pensar exatamente na introdução. Inclusive cursinhos, né? É muito comum quando alguém vai ensinar ali o passo a passo de como construir, como formar uma redação, muitas vezes a pessoa deixa um espaço e deixa a introdução para o final. Porque na realidade, o que é essa introdução? Ela vai apresentar a tese, o assunto, é um resumo do que vai ser discutido, é uma apresentação. Seria a soma do tema com o seu ponto de vista. Então você não é o momento ali de você aprofundar as suas ideias. Um outro exemplo, uma coisa que acontece muito,
Às vezes o tema, ele vem na forma de uma pergunta. Tomem cuidado, porque você nunca vai começar o seu texto respondendo ali sim ou não, por mais que a questão ela tenda a te levar a isso. Tudo bem, o sim ou não, ele vai ter que estar no decorrer do seu texto. Ou seja, imaginem que a pessoa que vai ler o seu texto, ela não sabe quem você é, ela não sabe qual é o assunto, ela não sabe qual que é o tema, supostamente dizendo. Ela pode até saber, porque está corrigindo ali o texto, a sua redação. Mas tentem imaginar que quem vai ler não sabe qual que é o tema, não sabe se é o poder de transformação da leitura, se é a persistência da violência contra a mulher, se é o acesso à democratização do cinema. Ela não sabe disso. Se você não apresentar, ela não vai saber. Então ali a introdução é o momento em que você faz isso. Enquanto você está escrevendo, não importa se é a primeira coisa que você vai fazer ou a última. Algumas pessoas têm facilidade de já começar a apresentar a introdução, fazer nessa ordem. Porém, é um risco muito grande e pode acontecer de muitas vezes a pessoa começar com uma ideia e terminar com outra. E eu garanto para vocês que a pessoa perde muito mais pontos se fizer isso do que se escrever nós na redação. Ai, mas nossa, professora, mas eu também tenho problema com gramática, eu não sei como que faz gramática, pessoal. A norma culta, né, saber colocar todos os R's, os S e as vírgulas é um dos elementos que pode ajudar vocês na pontuação de uma redação. Mas não é o mais essencial, é lógico. Você ganhar 200 pontos por isso faz uma diferença tremenda lá no resultado final. Mas o que eu quero dizer é que só isso não vai cometer alguns deslizes aí da norma culta na gramática, isso não vai zerar a sua redação. O que zera a redação, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Aí a segunda parte, o desenvolvimento, né, da redação. Uma coisa que as pessoas perguntam muito, mas quantas linhas para cada um, assim? A gente recomenda que cada parágrafo não ultrapasse 6 linhas, no máximo. Por quê? Quanto maior o parágrafo, mais vocês vão se enrolando ali no raciocínio, mais vírgulas, mais palavras vocês vão colocando, e aí o risco de repetir ideias, de repetir palavras, de se perder no raciocínio é muito grande. O desenvolvimento é o momento em que vai ser ampliado ali o que foi dito na introdução. É o momento de aprofundamento, é onde vocês vão dar exemplos, é onde vocês vão explicar o porquê de vocês concordarem com tal assunto ou de não concordarem. É o momento em que vocês podem paralelamente também já insinuar aí alguns tipos de propostas de intervenção, de como que as coisas podem se resolverem dependendo do tema, dependendo do assunto. Lembrem sempre o seguinte, o texto dissertativo ele serve para reflexão, para fazer as pessoas pensarem e não transformarem elas em heróis, tá? Porque quem faz heróis existem no texto narrativo, tá? O dissertativo basicamente é para fazer a pessoa refletir. O leitor ou ele pode se identificar com aquilo ou não. Mas isso é uma coisa que diz mais respeito a ele do que ao que vocês estão escrevendo. Não tenham medo de expor a opinião de vocês. Se preocupem em como vocês vão fundamentar essa opinião. Muitas vezes, dependendo do assunto, no desenvolvimento, você pode ter uma ideia contra e uma ideia a favor, mostrar os dois lados. É possível? É. A dica que eu dou, então, assim, desmembra isso em 2 parágrafos. Apesar do texto dissertativo ele ser lá introdução, desenvolvimento, conclusão, ele não precisa ter necessariamente só 3 parágrafos. É perigoso ter menos do que isso, porque tem gente que escreve a texto dissertativo num parágrafo só, começa numa linha, a gente fica até sem fôlego e esteticamente também não é adequado, porque aí a gente não consegue definir aonde que está começando uma ideia, aonde que termina a outra, é um emaranhado ali que desestimula já de imediato qualquer pessoa a ler o texto de vocês. Certo? Mas eu gostei de mais ideias. Respeitando o limite de linhas que é dado por cada exame, vocês podem discorrer, distribuir da maneira mais adequada. Lembrando, né, da maneira mais adequada, lembrando o seguinte, que precisa
ter um limite ali de linhas. Tentem não ultrapassar aquelas 6 linhas ali que eu falei. Ah, mas e se for menos? Não tem problema. Se preocupem se passar muito disso. A conclusão as pessoas menosprezam, porque muitas vezes, dependendo do ritmo, ou se foi uma prova extensa que ela fez e que elaborou, acaba deixando a conclusão muito para o final, ou achando que assim, que não tem a devida importância, porque a pessoa só quer escrever para se livrar, para ficar aliviada. E aí a conclusão, vocês esquecem de pensar o seguinte: ela tem que fechar o que você falou lá na introdução. Ou seja, ela vai resumir, né, retomar algumas reflexões, algumas críticas, alguns fatos que você colocou ali, mas de uma maneira mais assim, resumida. É também o momento em que muitas pessoas colocam a tal da proposta de intervenção, que foi inclusive uma das dúvidas que as pessoas colocaram lá no Instagram da biblioteca, né? Porque a gente lançou uma enquete ali para as pessoas, para vocês colocarem as dúvidas, né, que mais martelam a mente de vocês na redação. E uma delas foi isso. A proposta de intervenção, ela não precisa necessariamente vir só na conclusão, só no final. E se você não tiver uma proposta ali concreta ou achar que não tem, você pode simplesmente só sintetizar ali o que foi dito, como se estivesse fechando as ideias. O que não pode de jeito nenhum, na conclusão, você colocar um argumento a mais. Sabe aquela coisa, você ficar 1 hora olhando para a folha ali, para o papel da sua redação e não vir nada. Aí quando falta 5 minutos para você entregar a prova, parece que baixa alguma coisa em você, você começa a escrever, psicografar, escreve tudo para se livrar. Isso também, gente, é um grande erro que vocês precisam começar a trabalhar. E se vocês começarem a fazer isso desde já, eu garanto que até o final do ano, até quando voltarem esses exames aí para vocês fazerem, a prática de vocês vai ser muito melhor, tá? Parem com esse negócio de escrever achando que é um desabafo. É muito comum eu analisar textos em que não ali na conclusão a pessoa teve uma ideia, uma grande ideia ali e resolveu colocar. Como que eu resolvo isso? Fazendo rascunho, tendo o hábito de fazer rascunho. Ah, mas é uma perda de tempo, ai, porque eu vou perder muito tempo. Vai perder tempo se você não tiver costume de fazer. O rascunho, ele ajuda até vocês assim a não repetirem as ideias. Às vezes ele permite você deslocar um parágrafo que estava lá no final, às vezes ele completa uma ideia que estava no anterior. Essa organização mental que a gente realiza, essa organização que vocês podem fazer ali no dito rascunho, é uma maneira de vocês praticarem e de concentrarem as ideias ao que realmente importa. Vocês vão perceber, se vocês começarem a praticar desde já, vocês vão perceber que não é uma perda de tempo. Na realidade, é um ganho. E um ganho que de repente pode garantir para você um lugar na faculdade dos seus sonhos, pagando menos ou nada, como deveria ser. E aí, o que mais que se pede, o que mais que é importante vocês lembrarem ao fazer uma redação? Capacidade de organizar as ideias, porque as ideias, pessoal, ela muitas vezes no momento ela não vem nenhuma. Quando você lê o tema pela primeira vez, você fala, nossa, mas o que eu vou falar? Eu não sei nada disso. Como pode acontecer de repente vir aquele monte de ideia. E com o tempo, a pressão ali, você às vezes tem 5 horas e meia para fazer 90 questões, mais a redação. Toda essa pressão acaba provocando um efeito psicológico muito negativo. Então, o ideal é que tenha mesmo esse preparo todo que a gente vai começar a desenvolver a partir de agora com vocês. Organizar ideias, coesão. Ah, você já ouviu falar disso, de coesão, coerência? Ouviu lá no fundo, às vezes o professor lá do ensino fundamental, ensino médio falando, mas qual que é a importância disso? O que é coesão? É você conseguir relacionar uma ideia com a outra. É você deixar o seu texto
com clareza, mas ao mesmo tempo como se ele estivesse fluindo. Você pega uma ideia, aprofunda numa outra, e assim você acaba, sem você perceber, mas ou então com total consciência e domínio da situação, você acaba percebendo que ali você está construindo a sua linha de raciocínio, certo? Aproveitando o assunto, né, uma das dúvidas, né, de uma leitora, né, uma aluna ali que participou também ali da enquete da biblioteca, que falou que tem muita dificuldade porque ela é surda, né, tem deficiência auditiva e às vezes tem muita dificuldade. Uma coisa que poucas pessoas sabem, né, ou só quem trabalha mesmo com surdo, como eu em alguns momentos eu já trabalhei, mesmo na rede pública, tinha alguns alunos surdos, é que a maneira como a gente usa as palavras, relaciona, usando preposições, conjunções e até artigos, para a pessoa deficiente auditiva, para o surdo, dependendo de como ele desenvolveu o aprendizado, para ele é muito mais difícil, porque assim, a chance de abstrair a língua, e a dissertação é um texto totalmente, né, abstrato, porque refletir é uma abstração, é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. A dica que eu dou, o que eu posso começar a trabalhar para ter esse desenvolvimento? É a gente começar a desenvolver o uso das conjunções, o uso das preposições. Como que eu faço isso? Estudando mais as orações coordenadas, subordinadas. É difícil? Mas não é impossível. Esse é um dos caminhos que a gente pode começar a percorrer. Porque o surdo, muitas vezes, ele tem ali, escreve as frases simples, porque para eles o mais importante é se fazer entender, é se comunicar. Então, assim, agora o texto dissertativo, ele exige um nível de profundidade um pouquinho maior, mas que não é impossível de praticar, porque, afinal de contas, todo mundo, é o que eu disse antes, todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Então, assim, é um processo diferente, a gente vai ter que caminhar não só pelas nuances da gramática, interpretação de texto, mas pontuar bem, assim, os assuntos dentro não só da ortografia, mas pegar um pouquinho ali de sintaxe também, que é esse momento aí de vocês colocarem as frases, as palavras nos seus devidos lugares, tá? Então a dica que eu dou é essa: estudem ali preposições, né, no nível morfológico, preposições, conjunções, no nível sintático, orações coordenadas, subordinadas. Garanto para vocês, sozinhos é um pouquinho difícil, mas a gente também, em alguns momentos, a gente tem que saber quando e de que maneira pedir ajuda, dependendo do grau de audição que a pessoa tem, ou se não tem nenhum, e de como ela se desenvolveu na escola. Eu já tive alunos que faziam redações assim, perfeitas, né? Perfeitas do ponto de vista aceitáveis num exame de vestibular. Por isso que eu digo, não desistam, tá? Não é difícil, mas não é impossível. A linguagem clara, objetiva, vocabulário adequado e diversificado. O que é esse vocabulário diversificado? É aquela ideia que eu já passei para vocês. Evitem usar sempre as mesmas palavras. Às vezes, num parágrafo que fica longo demais, sobre lá a violência contra as mulheres. Às vezes, numa única frase ali de 3 linhas, a palavra mulheres aparece 4 vezes. Então, é saber usar palavras que possam substituir, às vezes o ela, às vezes alguma outra palavra, assim, para se referir as mulheres, sem precisar escrever toda hora. Uma outra palavra que as pessoas repetem o tempo todo ali, o mas, né? Aquele mas que tem o mesmo significado de porém, no entanto. Alternem. Como que eu faço para poder ter mais vocabulário? Leia. E aqui o espaço aqui da biblioteca é o lugar perfeito para vocês virem pegar livro para ampliar o repertório de vocês. Inclusive ela tá, por enquanto, tá aberta, disponível. Entrem lá no Instagram, vejam os horários, liga, agenda, que dá super certo também. As 5 competências do Enem. Antes de eu partir para elas, uma outra coisa que as pessoas perguntam muito: mas não pode colocar gíria na minha redação? Mas e se eu quiser? Porque é o jeito que escreve e tal. Pode,
Você pode usar gírias desde que tenha a ver com o assunto que você está desenvolvendo, desde que ela tenha um contexto, nem que em alguns momentos você tenha que colocar ela entre aspas, mas é importante que isso seja contextualizado. Eu já vi textos que assim a pessoa colocou lá aquele monte de kkkk, achando que está conversando no WhatsApp ou no Facebook. Fiquem atentos, tomem cuidado com isso e lembrem-se, o seu professor do ensino médio, ele pode até achar engraçadinho você ter essa quebra de protocolos. O do Enem, ele pode te tirar quase 200 pontos por isso, numa escala de 0 a 1000. Então tomem bastante cuidado com isso. As 5 competências do Enem. O que a gente pode depreender disso? Ah, mas é só para a prova do Enem? Não, mas o Enem, ele elaborou um manual ali para praticar a redação que ele mostra, assim, para trazer mais transparência no processo de como que as redações são corrigidas. Então, assim, é como se ele estivesse dando uma direção para você saber o que se espera de você na hora de você produzir o seu texto, ou seja, como é que ele pode ser pontuado, como que ele pode ser melhor explorado. Então, se você seguir assim essas 5 competências, é uma maneira de você se preparar, não só para fazer a redação do Enem, como de outros exames, que embora eles não falem tão explicitamente, mas eles também utilizam essas competências quando vão analisar uma redação. Então, a primeira competência, domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, imaginem o seguinte, são 5 competências. A nota do Enem, numa escala de 0 a 1000, essa primeira competência, ela vale 200 pontos, de 0 a 200. Então, o examinador, ele vai analisar toda a sua escrita. É aqui nesse momento, é nessa competência que vai ver questão de ortografia, hífen, emprego das letras, uso de maiúsculas e minúsculas, porque eu já vi gente escrevendo o próprio nome com letra minúscula. Ai, mas não dá nada, ai, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, começando o parágrafo com letra minúscula. Isso são detalhes que podem não zera a sua redação, não te elimina, mas você perde muitos pontos com esses tipos de detalhes. É para ver a concordância, né? Para não escrever nós fomos, nós vai. É esse momento, é nessa competência que você vai ser analisado por isso. Então, muitas vezes, o primeiro entrave que a pessoa tem quando vai escrever um texto, mas eu não sei como é que escreve as palavras. Você pode não ter domínio completo sobre como escrever as palavras, às vezes pode ter alguma dúvida em relação à grafia, se tem um S, se tem 2 S, se é com C cedilha. Porém, se você tiver as outras 4 competências mais desenvolvidas, ou seja, você pode não ser bom ali com uma palavra ou outra, mas se você tiver ideia, se você tiver conhecimento, se você souber organizar, você pode ganhar ponto. Você pode perder ponto aqui, mas você ganha em outros. Então fiquem atentos com isso, não desistam só porque às vezes troca ali um R, um S, porque isso não chega a ser eliminatório. Cuidado, compreender o tema e não fugir do que é proposto. Aqui é onde realmente mora o perigo. Não adianta você escrever um texto todo estruturado dentro dos padrões, sem cometer um erro de vírgula fora do lugar, se você fugir do assunto, se você começar falando de uma coisa, terminar em outra, se o assunto não for ali definido e analisado profundamente. Não tem como. Nesse caso aqui, sim, se você pode ter o texto todo certinho, bonitinho. Se você não atender ao tema proposto, é aqui nesse momento que a sua redação é zerada. Então, cuidado, porque já aconteceu com muita dor no coração. Eu já tive que dar 0 para aluno que escreveu um texto ali impecável, só que era sobre um outro assunto. A pessoa viajou assim, total.
E isso assim não adiantava. Eu cheguei na pessoa, era aluno meu, eu falei, olha, sua redação assim, se fosse fora de contexto, receberia um 10, mas se eu fosse agora, tivesse examinando, se fosse para um examinador do Enem te dar uma nota, ele te daria 0. A gente chorou junto, né? Fizemos aquele drama, tomamos um suco na cantina, mas assim, é muito triste. E isso acontece muito. Então, tomem cuidado, não pensem que quando vocês ouvem falar na mídia, tantos milhões zeraram na redação, não vão julgando e achando que a pessoa é porque não teve acesso à educação, porque não estudou nem nada. Às vezes a pessoa teve a melhor educação do mundo, teve acesso a toda a margem de conhecimento. Mas seja por nervosismo, ou por, às vezes, dominar demais um assunto, ou por não saber selecionar essas ideias, acontece, tá? Mais uma vez eu reitero aqui para vocês, façam um rascunho, releiam aquilo que vocês escreveram. Terceiro, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aliás, pelo amor de Deus, não tem tanto a ver, mas parem de escrever opinião com P mudo, gente. O P não é mudo, pelo menos isso, assim, hoje vocês nessa aula vão depreender, por favor, tá bom? Nem no Facebook, nem nada, põe, escreve ali bonitinho opinião, tudo bem? Combinado? Voltando aqui. Aqui nesse caso, essa terceira competência, ela não zera, mas é uma das que mais tira ponto ali na hora, né, naquela escala de 0 a 200. Por quê? A pessoa às vezes tem ideias demais e não sabe como organizar. Ou seja, num texto, o que a pessoa faz? Joga todas as informações, e aí o que era para ser um texto dissertativo, onde você tem que dar a sua opinião, onde você tem que provocar reflexões, onde você pode ter também uma proposta de intervenção, parece muito mais um texto informativo. Parece que você simplesmente pegou alguma coisa lá da internet e colocou. Aliás, não sacaneiem os professores de vocês. É melhor você não entregar a redação para o seu professor, falar que não fez, do que copiar uma da internet e ele pegar no flagra. Não façam isso, gente. Não é para o professor que vocês estão fazendo, é para vocês, acima de tudo. Tá? Então aqui, elaborar um texto que apresente claramente ali a defesa desse ponto de vista de vocês. Então vocês têm que aqui selecionar, mas tal assunto tem muitas ideias. É aqui também que a capacidade de delimitar um assunto vai ser avaliado. É esse momento. Então bastante cuidado, de novo aqui. Quanto mais vocês lerem, aqui o risco da pessoa repetir não só palavras, mas também ideias, ou às vezes de entrar em contradição. Às vezes quer fazer uma citação sobre um fato e aí na frase seguinte acaba se contradizendo, ou apresentando lá um fato que viu no texto de apoio, mas que não percebe que está contradizendo o que foi dito anteriormente. Tomem bastante cuidado com isso também. Quarta competência, essa também é meio perigosa. Antes não tinha risco de zerar, mas por conta de algumas irreverências, de, por exemplo, a pessoa colocar no meio do texto lá uma música, um poema, receita de miojo, hoje em dia o Enem ele considera também essa competência como um fator de eliminação, ou seja, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da organização. O que é isso, Thaís? Por favor, nada mais é do que você estruturar o seu texto dissertativo com um começo, meio, fim, colocar as ideias ali relacionadas, coesão, coerência, não ficar repetindo palavras e ideias. Basicamente é o que? Você saber quando que uma ideia tem que estar ligada na outra ou quando que ela tem que se desprender, quando que um fato está contradizendo um outro. Como que eu faço isso? Se apoiando no estudo ali, no uso das conjunções. Se você quer dar uma ideia de oposição, você pode usar o mas você pode usar o porém, o no entanto.
todavia. Você quer dar uma ideia de conclusão, você pode usar o portanto, desse modo, assim. Ou seja, são essas palavras que também acabam não só dando um norte para a redação de vocês, mas acabam mostrando que vocês têm domínio sobre aquilo que vocês estão defendendo, aquilo que vocês estão pontuando. Então, não façam brincadeiras ali, porque por conta disso a redação de vocês pode ser zerada. A última, respeito aos direitos humanos, e é aqui também que entra, né, a competência de você lançar ali uma proposta de intervenção, que é uma das dúvidas, né, que tem aparecido bastante, até nas minhas aulas online, assim, com os alunos, eles têm demonstrado muita preocupação, porque muita gente acha que essa proposta de intervenção, ela só tem que aparecer ali no final, só ali na conclusão. E não necessariamente. Ah, mas e se eu não tiver uma proposta ali? A partir do momento que você escreve um texto dissertativo, onde você expressa a sua opinião, seu ponto de vista, e se isso não fere os direitos humanos, você já está fazendo uma proposta de intervenção. Então você não precisa escrever também, é o mesmo caso na minha opinião, você não precisa escrever isso no texto. O texto tem que falar por si. Ah, mas como que eu faço isso? É o que eu falei pra vocês, quem vai ler a redação de vocês não sabe se você é homem, se você é mulher, se você é gay, lésbica, trans, não sabe nada de você. Só que muitas vezes a redação, ela acaba transparecendo. Então, por exemplo, racistas não passarão, homofóbicos não passarão, se você colocar isso na sua redação. Hoje em dia foi uma hashtag alguns anos atrás que funcionou, mas que assim, se você demonstrar que você tem certo preconceito, ou se que você é a favor de atitudes que provoquem violência ou estimulem ódio, você corre um grande risco de ter sua redação não só eliminada, como muitas vezes até você pode responder criminalmente por elas, porque eu falei para vocês, já vou dar um spoiler que eu falaria num outro momento, mas a sua redação, ela pode não ser identificada ali pelo examinador, mas ela tem um código de barras que permite emitir um alerta, e aí quem é da comissão no Enem consegue te identificar, como eu já ouvi dizer que teve gente que está respondendo o processo no caso daquela redação sobre a persistência da violência contra a mulher. A partir do momento que teve pessoas ali que escreveram que as mulheres provocam, que muitas vezes é culpa delas, aquela coisa que a gente vê muito no Facebook, que a gente fala que é errado, que não pode, que não sei o que, mas que na prática a gente percebe que as pessoas elas não escolhem o momento para se manifestar. Então eu digo para vocês, quer ser machista? Arque com as consequências disso, mas na redação não é o momento para você ser ali. Ah, mas então eu tenho que ser falso, eu tenho que fingir? Que mundo que você vive, que você acha que você vai ter que ser autêntico, verdadeiro, sem responder por isso, sem aceitar as consequências? Que mundo é esse? Direitos humanos não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça. Quer dizer apenas que quando você vai pontuar ali a sua redação, lembrem o seguinte, não é o que você vai escrever, é como você vai desenvolver esta ideia. A análise de alguns temas, assim, ou seja, o que dá para falar sobre alguns desses temas, assim, porque o primeiro momento quando a gente lê um tema de redação é falar, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Então ali eu comecei, né, de algumas mais recentes, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que eu vou falar sobre isso? Uma dica, então, aqui no caso, se você não sai, a redação nesse caso, ela não vai sair pronta da sua cabeça. Muitas pessoas, elas começam a lançar perguntas. Primeiro, o que seria essa democratização? Segundo, as pessoas têm acesso ao cinema, como que funciona? Que aí é o momento, eu já vi alunos assim, inclusive até aqui de Ribeirão, que teve uma pontuação muito boa, porque colocou ali para reflexão o fato de que a pipoca muitas vezes é mais cara do que o ingresso. Isso também é alguma coisa que pode ser um entrave aí para essa tal democratização. Quem que vai ao cinema hoje em dia? É lógico, hoje em dia ninguém vai por conta da pandemia, mas pensem que assim, 2019 ainda não tá, a gente não estava nesse contexto de agora. Então tomem bastante cuidado, porque um texto, uma redação, ela tem muito a ver com o que acontece ao nosso redor. Ela depende do que você tem de conhecimento de vida,
mas também ela requer um pouco de malícia e também vocês acharem que saber todos os assuntos técnicos, ter lido todos os livros, acompanhado todos os noticiários, te torna um bom escritor? Não, você só vai ser um bom escritor se você praticar. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um tema bem atual. Ai, professora, mas esses temas são chatos. Uma dica: Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, esses vestibulares, eles nunca vão pegar aqueles temas polêmicos, por exemplo, a maioridade penal no Brasil, legalização das drogas, do aborto. Nunca vai pegar isso de uma maneira direta. Esses temas polêmicos, eles são bons para você praticar quando você não tem o hábito de defender o seu ponto de vista. Para praticar, eles são bons, mas na prática da redação ali, na prova, como tema de redação, nesse caso não vai rolar não. Tá? São temas mais filosóficos. Mas não é o tema que eu estava esperando. Bem-vindos ao mundo que não gira ao seu redor. O mundo, ele não vai parar para você ficar ali pensando, se martirizando de por que caiu um tema que você não se preparou. Você tem que se preparar para discutir, para provocar reflexão sobre qualquer assunto, qualquer tema. Os meus alunos, eu costumo ser muito dura nesse momento, quando eu estou preparando ali, quando a pessoa se dispõe a querer praticar redação. Eles são treinados para aprender qualquer tipo de texto. Porque a pessoa, no momento que está fazendo a prova do Enem, tem gente que chega a levar 5, 10 minutos só para digerir o tema ou para ficar se sentindo injustiçado ali, porque não foi preparado para falar sobre aquilo. Escreveu lá sobre trocentos temas, mas aquele ali ela não sabia. E aí, o que ela faz? 5, 10 minutos numa prova extensa como o Enem, por exemplo, são momentos muito preciosos que não vale a pena ser perdidos. Então, fiquem atentos com isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho das coisas para vocês. Tem muito o que se falar quando se trata de redação de vestibular. Mandem as dúvidas de vocês para a biblioteca, comentem, compartilhem, assistam e, acima de tudo, pratiquem. Comecem a praticar. Só assim vocês vão escrever e mandar muito bem no fim do ano. Obrigada!